Se você aí do outro lado sofre com costuras rasgadas, a costura que quebra, a costura que não se sustenta, enfim, a costura que quando você tá mexendo ali com a peça, ela começa a desfiar, ela começa a rasgar, enfim. No vídeo de hoje, 3 pontos para reforçar a sua costura aí do outro lado. Então, fica ligadinho nesse vídeo até o final, pega seu caderno de costura, anota tudo, porque nesse vídeo tem muita dica. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal. Eu sou Steph, fundadora do site portalcriardeias.com, um site com dicas e truques no mundo da costura para facilitar a sua vida aí do outro lado. Então acesse agora portalcriardeias.com. E no vídeo de hoje, como você viu no início, 3 pontos para reforçar a sua costura, que talvez você já sabia e outros talvez não. Então fica comigo até o final que eu tenho certeza que você vai adorar e chega de papo, bora lá pra máquina pra gente começar a costurar. Então aqui eu tenho 3 situações. Quais são elas? Uma faixa, tá vendo? Ó, uma faixa bem grossa. E eu não tenho muito espaço aqui pra fazer a minha costura de reforço, tá? Então eu não tenho muito espaço aqui pra fazer a minha costura de reforço. Tenho aqui um zigue-zague bem alto e também não tenho muito espaço para fazer uma costura de reforço. E nesse caso aqui ainda pior, porque eu tenho um acabamento aqui bem rente à margem e eu não tenho quase espaço. Olha o espaço que eu tenho para fazer uma costura de reforço. Como que eu vou fazer uma costura de reforço nessas 3 situações para que a minha peça, tá? Cada uma disso aqui é uma simulação de uma peça. Para que minha peça não desfie, não rasgue e não aconteça nada com a costura principal da minha peça. Vamos pegar aqui essa primeira situação aqui, que é a do ponto reto, tá? Aqui é uma costura principal em ponto reto. E é uma faixa, tá? Eu tenho costura tanto de um lado quanto do outro. E eu preciso fazer uma costura de reforço nessa área minúscula de trabalho. Eu não posso fazer aqui porque esse daqui é o meu acabamento para outra peça ou a barra de uma calça, enfim. Eu só tenho como área de trabalho da minha costura para lá, ok? Então vamos trabalhar com isso. Já estou aqui na minha máquina, eu vou colocar um zigue-zague um pouco mais apertado, né? Um menos largo. Então, como esse daqui é um tricoline, eu vou colocar tensão no 2 e vamos fazer um zigue-zague na minha área de trabalho aqui minúscula, nas configurações tensão 2, largura 2, comprimento 3, ponto zigue-zague. Eu vou colocar no manual para ver se a minha agulha não vai passar da minha área de trabalho, então não posso trabalhar tranquila. Então aqui vocês podem ver que o que eu fiz, tá vendo que uma costura ficou um pouco mais escura, outra ficou mais leve aqui, tá vendo? O que eu fiz aqui? Eu fiz um retrocesso aqui, costurei normalmente, outro retrocesso aqui, costurei normalmente, outro retrocesso aqui. Essa é uma das formas mais simples de você reforçar uma costura ou com ponto reto ou com ponto zigue-zague. Nesse caso aqui, eu fiz com ponto zigue-zague para ele não desfiar, ok? Mas você pode sim fazer com um ponto reto com essa mesma técnica de retrocesso, costura normal, retrocesso, costura normal, retrocesso, costura normal, para você reforçar a sua peça. Nossa próxima costura é com o zigue-zague, né? A peça com o zigue-zague um pouco mais largo, né? A gente vê que o zigue-zague mais largo, ele fica bem mais frágil na hora de fazer uma lavagem na peça, ou você vai passar, pode estourar aqui a costura. Então, como que a gente vai fazer aqui um reforço dessa peça, já que aqui é apenas um zigue-zague? Aqui a gente vai colocar uma outra costura aqui e pode ser até mais decorativa, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? Vamos colocar um ponto reto aqui em cima
e um ponto reto aqui embaixo. Vai ficar assim, ponto reto embaixo, esse zigue-zague e um ponto reto em cima, tá? Como se fosse feito com uma agulha dupla. Então, vamos lá. Lembrando que nessa hora o ponto reto tem que estar extremamente alinhado com a costura zigue-zague, tá? Se você errar um pouquinho, perder a coordenação, a sua costura pode ficar feia, errada, desalinhada, ok? Então, ficou bem bonita a costura aqui, ó, tá vendo? Que ficou muito bonita a costura. Parece até que eu fiz propositalmente. Não, a costura aqui era apenas um zigue-zague e eu fiz uma costura reta embaixo e uma em cima para fazer esse ponto decorativo, né? Como se fosse um ponto decorativo. Mas não, é um reforço de costura. Então aqui nessa peça temos 3 costuras e para quebrar essa costura é um pouco mais difícil. Nossa terceira simulação aqui, a gente tem um espaço muito pequeno aqui atrás, né? Então a gente vai fazer o quê? Vamos abrir aqui, ó, tá? Pegar aqui a barra e ir abrindo aqui a costura pra gente ter essa área de trabalho aqui mais ampla, tá bom? Nossa peça ficou assim, então eu coloquei a barra aqui pra baixo, tá? E a gente vai fazer aqui com essa sobra de tecido, vamos fazer um zigue-zague um pouco menor, que dê pra pegar aqui nessa área de trabalho que tem aqui. De preferência que o zigue-zague seja bem fechado. A gente vai ver aqui no manual pra ver como que tá a peça, então a gente vai vendo no manual, no volante mesmo, tá, gente? Pra ver como é que está indo a agulha. Ok, já tenho mais ou menos uma noção de onde está indo a agulha pra coordenar o meu tecido. Feita a costura, tira o excesso de linha que sobrou aqui, ó. Todo esse excesso de linha também, tá? Lembrando que são excessos de linha, você não vai poder cortar o tecido, porque a gente já não tem espaço para fazer outra costura. Então, tirou as linhas, aqui você pode passar o ferro novamente para assentar a sua peça, certo? A sua peça aqui. E aqui atrás, a sua costura está reforçada, porque a gente fez um zigue-zague da largura certinha da nossa área de trabalho. Por isso que você deve testar no volante manual aonde a agulha está indo, para você ter noção de como coordenar o seu tecido. Ficou muito bom essa costura e o tecido não vai mais desfiar. Deixa aqui nos comentários qual é o ponto que você mais usa e qual é o ponto que você reforça a sua costura. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve aqui no botãozinho vermelho para fazer parte do canal e me segue em todas as redes sociais para não perder as novidades. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!